Tudo bem, pessoal, vamos dar uma pausa. Muita coisa está acontecendo agora, certo? Bibi Netanyahu está novamente negando que matou Charlie Kirk, apesar do fato de que ninguém que eu conheça o acusou de ter feito tal coisa. É normal um líder de Estado de um país estrangeiro ter que negar isso 2 vezes na televisão nacional? Também temos Bill Ackman, que está mandando seus assessores de imprensa atrás de mim. Não há outra maneira de dizer isso. Também estão divulgando mensagens de texto que não provam nada. E um cara chamado Eric Bolling está simplesmente mentindo descaradamente no PBD, o podcast PBD, para criar essa narrativa, que por algum motivo toda grande publicação agora está adotando, de que eu não falo com Charlie Kirk há anos. Tudo isso está acontecendo agora, não porque eu esteja mentindo, mas porque estamos escolhendo continuar focados em resolver o assassinato de Charlie Kirk e no que somos. O que estamos descobrindo é muito mais sombrio do que qualquer um de nós poderia imaginar. Então, bem-vindos de volta ao Candies. Estamos reunindo tudo isso e eu fico pensando, nem sei por onde começar. E acho que devemos simplesmente começar com uma das muitas descobertas explosivas graças a todos vocês, aliás, fontes anônimas envolvidas na história querendo chegar à verdade, sentindo aquele instinto de que algo não está certo. Então, estávamos nos perguntando ontem, eu também estava fazendo uma série no Instagram trazendo todo mundo para o que não faz sentido sobre a troca de roupas que Tyler Robinson supostamente fez. E estávamos nos perguntando por que parece que as autoridades federais só estavam dispostas a divulgar uma imagem granulada de Tyler Robinson no dia do tiroteio, apesar da infraestrutura tecnológica que o campus da UVU possui, certo? Não há imagens que possamos ver que tenham sido divulgadas do Dodge Challenger dele, que supostamente ficou parado perto do campus por um bom tempo, certo? Como ele enviou essas mensagens para os federais, ele e Lance estão trocando mensagens e ele está contando a cada segundo, minuto a minuto, o que ele fez. E ele mencionou que a polícia já fez uma varredura. Lembre-se, o Tyler supostamente está tomando conta da arma nesse momento, esperando o momento certo para voltar e, entre aspas, recuperar sua arma. Mas ele vê e não estou brincando, entre aspas, carro de patrulha. É isso que ele escreve, certo? Ele escreve, posso chegar perto, mas tem um carro de patrulha estacionado bem ao lado. Carro de patrulha. Ok, não. Quantas vezes você chama um carro da polícia de carro de patrulha? Você quer saber quem chama isso de carro de patrulha? Só quem faz parte da equipe. É assim que funciona. Mas é isso que o Tyler escreve, carro de patrulha, em outra parte dessa correspondência. Aliás, obrigado a um de vocês que comentou no episódio de ontem e me chamou a atenção para isso. Mas em outro momento, Tyler diz algo que só uma mulher diria. Por isso não achei estranho quando estava lendo isso. Não achei esquisito. Ele diz para o Lance, supostamente, abre aspas, eu me preocupo com impressões digitais. Tive que deixar, referindo-se ao rifle, em um arbusto onde troquei de roupa. Espera, trocou de roupa? Alguém comentou, homens não dizem roupa assim. Isso é coisa de mulher. Ok, isso é verdade. Eu diria que troquei de roupa. Um homem não fala assim, você só diz que trocou de roupa. Você não diria um look. Look é muito feminino. Ok, então isso é IA ou foi uma agente federal mulher que montou essas mensagens? A gente não está sentindo que é o Tyler Robinson. Isso com certeza não é. Agora, outra pergunta que fazemos é, se há tanta filmagem disponível, por que não liberar tudo para todo mundo para nos fazer sentir que isso não é uma operação federal? Por que simplesmente não liberar tudo para o público? Bem, o motivo é que, segundo os moradores locais, muitos dos quais me enviaram e-mails, qualquer filmagem que eles tinham, qualquer gravação que encontravam, eles imediatamente enviavam para os federais, e os federais disseram a eles que não podiam compartilhar de jeito nenhum, como se houvesse algum risco. Se você compartilhar isso de qualquer forma, não vai ser bom para você. É como se eles estivessem sendo pressionados pelos federais a não compartilhar nada publicamente. E é por isso que eu diria que o 9 a 10 está começando a me lembrar do 11 de setembro, certo? Os federais vasculham tudo para garantir que tenham todas as gravações, para que ninguém possa questionar a narrativa que eles divulgam. Isso me faz pensar, sabe, quanto tempo demorou até que eles estivessem dispostos a nos mostrar qualquer imagem do suposto enorme avião Boeing que atingiu o prédio do Pentágono.
Nós não tivemos permissão para ver isso por muito tempo. Acho que alguém no Congresso teve que lutar para conseguir que qualquer gravação fosse divulgada. E havia pessoas dizendo, não, foi um míssil. Bem, eles vasculharam tudo ao redor. Então é disso que isso está me lembrando, isso é uma varredura dos federais. Eles fingem que querem mais informações, mas na verdade querem garantir que tenham todas as informações, todas as imagens, para que possam controlar a narrativa. Exceto que às vezes as coisas não saem como planejado. Porque antes que as pessoas percebam que tem alguma coisa, ou talvez quando estão tentando entrar em contato com os federais, estão mandando mensagem para um amigo que manda para outro amigo. E de repente, todo o bairro, toda Oren, tem alguma coisa. E foi isso que aconteceu. Algo circulou por toda a cidade e chegou várias vezes à minha linha de dicas. É uma imagem muito nítida de Tyler Robinson, supostamente tirada. Vou dizer supostamente por segurança aqui, mas está batendo com a minha linha do tempo, supostamente tirada às 18h38, em uma Dairy Queen próxima. Aqui está a foto que podemos mostrar para vocês. Dê uma olhada nesta foto. O que há de errado com essa foto? Muita coisa está errada com essa foto. Primeiramente, 18h38, você acabou de atirar em alguém. Você fez de tudo para esconder o rosto, para trocar de roupa. Mas espere, você não trocou totalmente de roupa, não é? Estou olhando para essa foto e você está usando jeans e está usando a camisa bordô. Agora temos uma combinação meio a meio das roupas. E agora você está mostrando seus olhos e não parece nem um pouco preocupado em ser reconhecido. Além disso, uau, você deve ter um estômago e tanto. Você não tem antecedentes criminais. De repente você atira em alguém e pensa, vou simplesmente fazer uma refeição. Você não parece estar muito abalado ou muito chateado. Aliás, algo problemático é o local. Nós mapeamos isso. Fica a cerca de 15 minutos do campus, num momento em que somos informados de que ele está ocioso, tomando conta do rifle. Então você pode ver que estamos mostrando que fica a cerca de 17 minutos de carro do campus. Então deve haver muitas filmagens desse Dodge. Desafiante, dirigindo para frente e para trás. Ok, e como eu disse, a coisa mais impressionante para mim é que ele parece meio contente ali. Então, ele tem que ser um psicopata completo, vestindo metade do que os federais disseram que ele estava usando de manhã e metade do que disseram que ele estava usando durante o tiroteio. Ok, então por que ele mandou mensagem nessa conversa dizendo que trocou de roupa? Quando você acabou de dizer, eu troquei minha camiseta, se essa é a realidade, você só trocou a camiseta e isso foi suficiente? Foi só uma camiseta que ele trocou? A roupa, mais uma vez, como percebi ontem, sempre foi problemática. Acho que a roupa foi um erro do Fed. Nunca fez sentido dizer que ele usou uma roupa no campus, shorts caqui claro e uma camisa marrom e decidiu mudar completamente horas depois. Porque por que você não trocaria a camiseta? Na verdade, isso faz mais sentido. Toda criança usa jeans azul. Você não precisa trocar o jeans azul ou tirar o short caqui para evitar ser identificado. Ninguém vai dizer, ei, estamos te parando porque você está usando jeans azul. Isso não existe. Faria muito mais sentido se ele tivesse apenas trocado de camiseta. E como eu disse ontem, se era para trocar de roupa, por que ele precisou sair do campus para isso? E as câmeras não deveriam ter te flagrado de qualquer jeito, mesmo que você pegasse um caminho totalmente diferente. De novo, há câmeras por toda parte. Então agora podemos adicionar essa mudança, né, essa suposta parada no Dairy Queen, à nossa linha do tempo, certo? Podemos ver isso bem ali. Fomos muito precisos quando começamos a levar a sério a análise da linha do tempo. Eu gosto de uma linha do tempo limpa. Dissemos que é a primeira correspondência que supostamente aconteceu entre esses dois. Teve que ter acontecido entre Tyler e Lance depois das 18 horas. Pois bem, aí está, 18h38. Recebemos essa foto confirmada, ou melhor dizendo, não deveria dizer foto confirmada, uma suposta foto de Tyler Robinson comprando comida no Dairy Queen, fora do campus, do outro lado da cidade. E é aí que podemos supor, quero dizer, o campus deveria estar em lockdown. Isso era para ser uma caçada ao homem? É aí que podemos supor que essas mensagens de texto, ou neste momento por volta desse horário, em que Tyler Robinson está dando a entender que está próximo à cena do crime. É aí que deveríamos conseguir encontrar mais imagens do veículo dele. Talvez você tenha uma loja nesse trajeto, perto daquele Dairy Queen, e deveria conferir suas gravações para ver se, por volta desse horário, 18h38 ou algo assim, você viu um Dodge Challenger passar. Uma fonte me disse que o viram deixando,
perto desse Dairy Queen, que há um cemitério. E que ele estava jogando roupas nesse cemitério. Agora, não recebemos nenhuma informação dos federais sobre onde as roupas foram descartadas, onde ele trocou de roupa, nada. Minha pergunta então é, o que está acontecendo? Minha suspeita, que mantenho, é que há várias pessoas envolvidas. E depois de receber isso, essa suspeita só aumenta, certo? Como eu disse, a menos que esse homem seja um assassino a sangue frio, ele parece estar totalmente despreocupado, comendo um Dairy Queen, e isso não faz sentido. Agora tem algo que outro morador local me contou, que os moradores estão comentando e acreditam que, na verdade, aconteceu. E isso me soa muito mais verdadeiro, muito mais do que qualquer coisa que ouvi até agora dos federais. Vou te contar isso em um instante. Mas antes comecei a meio que hiperfocar nas imagens da câmera da campainha, certo? Porque, misteriosamente, esse vídeo foi parar no TMZ na manhã seguinte ao assassinato do Charlie. Na verdade, a que horas esse vídeo foi divulgado? Só para eu dar uma olhada. Vou passar para o segundo dia aqui. Quando o TMZ divulgou o vídeo, embora eu não saiba exatamente o dia exato em que divulgaram o vídeo, acho que a filmagem deles dizia isso às 8h07. O TMZ foi o primeiro a nos contar, em 10 de setembro, que há imagens de câmeras de campainha. Mas eu realmente quero ver quando o TMZ lançou. Então, Skylar, você pode me dar uma nota para que eu possa verificar quando o TMZ anunciou isso? Sinto como se fosse de manhã. Ok. E então comecei a me perguntar, de onde veio essa filmagem? Certo. Deveríamos investigar isso. Deixe-me dizer isso imediatamente, como regra geral. Quando uma tragédia acontece, não gosto das pessoas que têm o instinto de falar imediatamente com a imprensa depois de uma tragédia. O que quero dizer é que imagine que você está em algum lugar do campus quando ocorre um tiroteio, os alunos estão gritando, correndo, alguém está morto. Acho que o instinto de uma pessoa normal é garantir que seus entes queridos estejam bem ao seu redor imediato, garantir que ela mesma esteja bem, obviamente, e depois ligar e avisar todos que poderiam se preocupar. Que você está bem, certo? Talvez sua mãe esteja te mandando mensagem. Tipo, você vai ligar primeiro para sua mãe e seu pai. Você não vai ligar para o TMZ. Você não vai falar com a imprensa primeiro. Acho que não. Então, é sempre uma boa pergunta quando você sente que algo está errado, como eu sinto muito agora com o assassinato de Charlie Cook, voltar e refletir sobre quem foi que abriu informações para a imprensa. Olha, se você é ouvinte antigo do programa, sabe que a grande mídia é controlada pela CIA desde a Operação Mockingbird. E então eu abordei essa questão. Quem foi que entregou as imagens para o TMZ? Por que TMZ? De quem seria o instinto de dar a filmagem ao TMZ? Se você é realmente uma pessoa que mora em Utah e fica surpresa com tudo, por que você está dando isso para o TMZ, que cobre fofocas de celebridades de Hollywood, certo? O Ponto de Nova York. Isso não deveria ser um jornal local, uma fonte de notícias local. Por que você iria ao New York Point? Qual cidadão de Utah pensou primeiro no TMZ? Foram eles ou foram os federais? Bem, conseguimos rastrear isso, certo? Conseguimos porque, felizmente, um dos indivíduos que era dono da casa falou com uma emissora de notícias local no dia seguinte, na manhã após Charlie Kirk ter sido assassinado. O nome dele, como você vai ver, é Irwin Steele. Vamos assistir àquela filmagem de Irwin Steele na manhã seguinte. Kathy Beckel nos levou até o quintal dela. Ela disse que a polícia vasculhou essa área em busca do suposto atirador e de sua arma. A poucas ruas dali, Irwin Steele era outro vizinho que foi abordado por policiais em seu jardim da frente. Foi assustador. Eu sei que isso já foi dito muitas vezes, mas este é um lugar seguro. Este é um lugar tranquilo. Estamos bem ao lado da maior universidade do estado, mas ao mesmo tempo, geralmente são pessoas boas. Steele diz que estão ajudando as autoridades fornecendo todas as imagens que têm em suas câmeras externas. Mas ele diz que ainda é assustador saber que os atiradores poderiam ter estado tão perto de suas casas. Temos estudantes subindo e descendo a rua o dia todo, e isso nunca representou uma ameaça à nossa segurança. Então, para algo assim acontecer, é chocante. É realmente chocante. Parece ser um cara legal. Nunca tive nenhum problema com ele. Imediatamente, na verdade, eu fiquei me perguntando por que nos disseram que era uma filmagem de campainha com câmera. Obviamente não era uma filmagem de campainha com câmera, é alto demais. É por isso você sabe a altura da filmagem em geral. Em segundo lugar, como eu disse, esse clipe é da manhã seguinte ao assassinato de Charlie Kirk. Então o TMZ já havia divulgado essa filmagem.
E isso me parece um pouco estranho, pois isso indicaria que ou os federais, como eu disse, coletaram essa filmagem na noite anterior e imediatamente entregaram ao TMZ, ou esse cara mesmo entregou ao TMZ antes de entregar aos federais. Então estamos investigando o Irwin e descobrimos que ele não é apenas coproprietário daquela casa na rua com outra pessoa chamada Samuel Steele. Mas ele, Samuel e sua esposa, Care, são os que possuem a casa que forneceu a filmagem, não o Irwin. Mas Irwin está dizendo que mora nessa casa. Mas, na verdade, encontramos outros Steele que moram nessa casa. E eu fico pensando, ok, isso parece um pouco confuso. Talvez vocês sejam todos da mesma família. Você só pensa, ok, bem, meio que somos donos de todas essas casas, tanto faz. Mas isso me parece um pouco estranho. Decidi olhar um pouco mais a fundo para ver o que era aquilo em que ele estava. Como se você soubesse em que negócio está a sua família. E acontece que eles trabalham para uma empresa de engenharia, uma empresa que se chama Caldeira Engenharia. É uma empresa chamada Caldeira Engenharia. E aparentemente eles fabricam válvulas. Agora, isso me chamou a atenção porque eu acho que a fabricação de válvulas sempre aparece quando olho para certas pessoas, porque eu me interesso muito pela genealogia. E eu poderia citar 3 pessoas que eu consegui, curioso sobre qual família fabrica válvulas. Não sei se isso é um grande negócio em Utah e também no Canadá. Quando eu estava pesquisando sobre Harley Pasternak, foi exatamente isso que sua família fez. Eles estavam em tubulações e válvulas. E eu fico pensando, ok, tanto faz. Uma fonte local me disse que praticamente todo mundo naquele quarteirão trabalha para essa empresa. Os Steele são uma família grande em Oren. Ok, tudo bem. E é tipo, sim, isso é algo que nossa fonte, temos uma fonte muito boa. Disse que praticamente todo aquele quarteirão é de funcionários dessa empresa de engenharia Caldeira. Ok, só vou guardar isso na minha cabeça. Procurando por outras testemunhas. Decidi procurar testemunhas relacionadas a Tyler Robinson. Temos uma segunda testemunha, e o relato dela é meio confuso para mim, e vou te explicar o porquê. Primeiramente, o sobrenome dela também é Steele, mas essa testemunha viu algo a 4 horas de distância. O nome dela é Sherry Steele, e ela falou à BBC sobre como presenciou a polícia cercando o sobrado de Tyler Robinson e Lance enquanto passeava com seu cachorro à noite. Aqui está o que ela diz. Vou ler diretamente aqui do artigo. Isso é do artigo. Diz o seguinte: Sherry Steele, que mora do outro lado da rua da residência, voltou de uma caminhada à noite e viu uma grande presença policial. Em um vídeo que ela mostrou à BBC, por algum motivo a BBC não está publicando esse vídeo. Uma voz alta, que ela disse pertencer às autoridades, pode ser ouvida gritando: "Parado! Saia agora!" É meio impressionante subir a rua e de repente ver helicópteros sobrevoando sua casa, senhora. Steele disse, acrescentando que nunca havia falado com o Sr. Robinson. Certo, algumas coisas que não funcionam no testemunho para mim. Primeiro e mais importante, não funciona com meu cronograma. Eu realmente me importo com meu cronograma aqui, ok? Ela diz que está passeando com o cachorro à noite. Os federais nos dizem, bem, 33 horas deveria ter sido à noite, certo? As 33 horas deles deveriam ter sido às 21 horas. É quando Tyler Robinson se entregou. Mas depois descobrimos por outras fontes que, na verdade, foi mais perto das 19 horas. Você sabe, né? Os federais estão dizendo 33 horas, isso é às 21 horas. Certamente não descreveria isso como um passeio noturno com seu cachorro naquele momento. E a propósito, naquela época, de acordo com nossa fonte, eles não se mexeram. Ok. Devemos acreditar que foi da noite para o dia que eles trouxeram Lance. E então, de acordo com a própria família de Lance, foi durante a noite que eles, depois de trazer Lance por volta das 23 horas, certo? E então, durante a noite, eles invadem a casa e vasculham tudo. Então, o que está acontecendo aqui? A segunda coisa sobre Sherry Steele é que eu não consigo encontrá-la. Nós investigamos, procuramos em bancos de dados, entramos em contato com a família de Atlanta para ver se eles conhecem esse nome. Não consigo encontrar uma mulher chamada Sherry Steele que more naquele complexo de prédios. Nem consigo encontrar as supostas imagens dela que a BBC menciona na manhã seguinte. Só estou colocando isso aqui. Mas vamos seguir em frente. Porque vão haver mais 2 Steeles, desta vez crianças menores. Sabemos, de acordo com a acusação, que havia crianças que testemunharam e estavam presentes no momento do tiroteio. E essas crianças, como eu disse, vão fornecer um testemunho ocular sobre o tiroteio de Charlie Kirk.
e elas estão com a tia Tiffany. E dizem que viram o que aconteceu de perto. E acredito que você vai ouvi-las dizer que eram uma família de 16 pessoas. Então, como eu disse, minha fonte afirma que há muitos Steels em Oren. Aqui está o que esses Steels em particular disseram ao Good Turning American nas primeiras horas após o assassinato de Charlie, tipo no dia seguinte. Estamos agora com Tiffany Barker e suas sobrinhas Elle Steele e Mia Grant, que estavam todas na plateia ontem à tarde. Obrigado por estarem conosco nesta manhã. Eu sei que tem sido um dia difícil para todos vocês neste momento. Tiffany, deixe-me começar com você. Apenas nos conte o que você se lembra sobre a cena de ontem. Foi horrível. Houve um disparo que ecoou e todo mundo instantaneamente olhou ao redor e depois se jogou no chão. As pessoas viram Charlie ser atingido no pescoço imediatamente. E todos caíram no chão e então as pessoas começaram a correr e foram atropeladas. E eu estava com minha família. Éramos 16 ali, então 5 adultos e 11 crianças. E nós nos separamos instantaneamente. Estávamos tentando encontrar todo mundo. E tivemos samaritanos incríveis que pegaram as crianças. Uma pessoa levou minha sobrinha e a levou para seu apartamento. Alguém pegou esses dois e minha filha e os levou até as quadras de tênis e ficou com eles até eu chegar. Foi uma tragédia terrível, mas havia pessoas muito boas que se ajudaram e se apoiaram e, na verdade, foi muito marcante ver isso. Ele e Mia, não consigo imaginar o quanto vocês devem ter ficado assustadas ontem. O que vocês podem nos contar sobre o que lembram? Ele, você começa. Eu me lembro de ter ouvido algo. Era difícil saber o que era, mas então eu vi. E eu vi sangue por toda parte e atingiu a artéria dele, e então nós caímos. Eu caí no chão. Eu cobri minha cabeça com as mãos e então comecei a rezar, e depois todos nós corremos. Nós saímos correndo e fugimos, e depois nos encontramos nas quadras de tênis, e eu não conseguia, e então não conseguimos encontrar ninguém. Era só eu. Mia e depois meu outro primo Bill, e então estávamos ligando para todo mundo, não sabíamos o que fazer, e finalmente nos encontramos com eles, e foi tudo tão assustador. Tenho certeza, Mia. Lembro que estávamos a uns 5 metros de distância, e achei que o tiro fosse um rojão ou algo assim. Simplesmente não parecia real. Depois disso, fomos para trás de onde o Charlie Kirk estava. E então estávamos nos encontrando nas quadras de tênis, tentando encontrar todo mundo e reunir todos. E o Charlie Kirk era um cara tão bom. Vou sentir tanta falta dele. Sempre assisti a todos os vídeos dele e a América vai sentir falta do Charlie Kirk. Não consigo imaginar o que você passou ontem. Obrigado por compartilhar suas histórias esta manhã. Certo, então eu estava apenas interessado na família, de forma mais ampla. Posso te dizer que a família é muito envolvida com política. Essa mulher que você está vendo, o pai dela era um empresário que virou vereador. A irmã concorreu ao cargo de vice-governadora. Eles também apareceram em outro incidente. Ela acaba aparecendo bastante nas notícias, junto com um prefeito. Então, de acordo com todos os relatos locais, eles são uma boa família. Eles são muito envolvidos com política. Mas do lado direito da política, como eu diria, como alguém que era conservador, acho que isso talvez tenha ficado meio evidente ali, tentando aprender mais sobre essas pessoas. Para mim, pessoalmente, não gosto da ideia de que, neste momento, o assassino ainda está à solta, como se não tivessem nada naquela época. E eu fico pensando, quem permitiria que seus filhos voltassem para o campus depois de terem sobrevivido a um tiroteio e fossem falar com a imprensa no dia seguinte, quando o assassino já estava... Então, eu sou um solto, mas acho que não preciso julgar as ações dos pais. O que eu sei é que não estamos sabendo a história completa. Ok. E eu entrei em contato com essas pessoas, aliás, pedi que falassem comigo. Quero saber mais sobre o que eles testemunharam. Quero saber mais sobre o que eles dizem que ouviram e viram, o que aconteceu depois, como é a estrutura lá no campus da UVU, a que horas eles foram para lá. Quero saber de tudo. Porque eu simplesmente sinto espiritualmente que mais pessoas estão envolvidas, certo? Agora, deixa eu te contar algo sobre o que os moradores locais estão teorizando. E como eu disse, é a primeira coisa que fez sentido para mim, certo? Eles estão me dizendo que algo que você vai se lembrar, as primeiras pessoas que pegaram o mapa de todos os lugares para procurar, e aqui é por onde o atirador passou, e isso foi o que aconteceu, e
Sabe, aqui está o nosso diagrama de onde tudo aconteceu. E ele correu para na floresta e pegou a arma, mas não estamos recebendo muitos detalhes sobre de onde ele conseguiu essa arma. Só nos dizem que foi na floresta. E essa pessoa me diz: na verdade, a arma foi encontrada no quintal de alguém que eu conheço. Todos nós nos conhecemos. E ela foi encontrada perto de um galinheiro. Tipo, você poderia descrever como uma área arborizada, mas, sabe, aqui é bem suburbano. E foi encontrada perto do galinheiro dela. Os moradores locais estão teorizando. Novamente, temos provas disso. O que eles estão dizendo é que não estão sendo honestos sobre o fato de que a casa bem ao lado. De onde a arma foi encontrada é uma casa misteriosamente desocupada que pertence à própria universidade. E é para lá que eles acreditam que o verdadeiro atirador fugiu após o assassinato de Charlie Kirk. Eles acham, e novamente estão levantando uma teoria aqui, que Tyler Robinson foi instruído apenas a deixar sua arma, certo? Ele entra no campus simplesmente para deixar sua arma. No local do galinheiro. Então vou mostrar isso para vocês. Temos um mapa dessa propriedade desocupada e do local onde a arma foi encontrada, e ele diz que você teria que ser um insider para saber que a direção geral para onde aquela pessoa está correndo, mesmo estando muito perto, também o levaria à casa desocupada sobre a qual todos nós já tivemos dúvidas, sabe? Ela está desocupada há um tempo. E na verdade, onde a arma foi encontrada são apenas 2 lugares diferentes. Então, a teoria dele é que Tyler Robinson, e isso definitivamente se encaixaria com o nosso garoto Isca, certo? Fui eu. Na verdade, acontece que eu tenho pornografia infantil, é que Tyler e Lance podem ter se envolvido em algumas coisas profundas da internet, o que faz sentido, porque, como aprendemos, Lance é bem envolvido na web, e que eles, na verdade, foram instruídos. Talvez eles estejam tentando sair dessa situação. Novamente, estamos totalmente no campo das teorias. Estou te contando o que estou ouvindo dos moradores locais. Essa não é a teoria da Candace Owens, mas isso faria mais sentido para mim, que esses eram apenas caras que disseram: ok, se encontramos algo estranho na sua câmera ou algo estranho no seu laptop, aqui está o que você vai ter que fazer para sair dessa. Talvez eles estejam sendo chantageados ou ameaçados, ou então você vai para a prisão por muito, muito tempo. O que você vai fazer é pegar essa arma, andar com ela e deixá-la aqui, ok? E é isso. Então você vai se ocupar em outro lugar e nós lhe diremos o que fazer em seguida. Essa é a teoria deles sobre Tyler Robinson. Ok. E então, o verdadeiro atirador é uma pessoa completamente diferente que realmente entrou no que eles descreveriam como uma espécie de casa segura. Leve isso para lá. E posso dizer que agora estamos questionando essa narrativa e perguntando: se você é uma pessoa que tem alguma filmagem e foi instruído a não entregar nenhuma filmagem de jeito nenhum. Eu não sei. Não consigo entender se você é o dono da propriedade e ela é sua. Não sei como podem dizer que não é mais sua, já que não se esqueça que o governador Cox disse que está tudo resolvido. Acabou. Pegamos ele. Siga em frente. Não vejo como mostrar para nós um Dodge Challenger que você viu passando seria problemático. Então é isso. Se você souber de algo, por favor, envie um e-mail para Dicas no Candace. Vamos falar sobre o bebê que protesta demais em apenas um momento. Primeiro, vamos passar para alguns dos nossos patrocinadores. Riverbend Ranch, pessoal. Como eu disse, todo mundo quis fazer algo para tentar curar e lembrar. Charlie Kirk, meu amigo da Riverbend Ranch, preparou a seguinte homenagem para honrá-lo. Ouça só. Prestamos homenagem a Charlie Kirk e celebramos o imenso bem que ele fez em sua vida. Charlie defendeu corajosamente os princípios sagrados da liberdade, do discurso construtivo e da verdade, valores familiares e bom senso. Ele ensinou com humor e sabedoria e sustentou suas crenças com dados e fatos. Ele deu um exemplo poderoso de se aproximar e conversar com aqueles que discordavam dele. Lamentamos sua partida, mas o que ele nos ensinou continua a ressoar com ainda mais força. Uma mensagem de todos nós da Riverbend Ranch. Na verdade, conheci os proprietários da Riverbend Ranch junto com o Charlie. Fomos até lá e os conhecemos. Família fantástica. Quero falar sobre a American Financing. No cartão de crédito para compras, gasolina, as taxas brutais. Por que continuar pagando 20% quando você pode ligar para a American Financing? Eles têm taxas de hipoteca na casa dos 5% e mostram todos os dias como manter mais do seu dinheiro suado no bolso e fora das mãos das empresas de cartão de crédito. American Financing ajuda proprietários a economizar $800 por mês.
usando o valor da casa para eliminar dívidas sem compromisso em uma ligação, com um consultor de hipotecas com salário fixo. E aqui está o diferencial. Se você começar hoje, pode adiar 2 pagamentos colocando mais dinheiro, então não espere. Ligue agora para American Financing 8007951210. O número é 8007951210. Ou visite o American/Owens, isso é americano Owens. Também vou contar a vocês sobre Field of Greens, porque, vejam, eu sei que todos nós temos 2 idades, a nossa idade real e a idade biológica interna do nosso corpo. O que eu não sabia é, provavelmente, reduzir minha idade biológica sem nem saber. E aqui está a questão. Isso ocorre porque os americanos comem muitos alimentos processados e não comem frutas e vegetais suficientes. Muitas pessoas, talvez a maioria, são mais de 10 anos mais velhas por dentro do que a sua idade real. Um grande estudo universitário sugere como desacelerar o envelhecimento. Os participantes desaceleraram o envelhecimento bebendo Field of Greens. Foi só isso. Não mudaram a alimentação, a bebida ou os exercícios. Apenas tomaram Field of Greens porque cada fruta e vegetal foi selecionado por médicos para benefícios específicos à saúde. Saúde celular, coração, pulmões, rins e metabolismo. Até mesmo para manter um peso saudável. Eu me sinto ótimo sabendo que o Field of Greens pode desacelerar o ritmo do meu envelhecimento e incentivo todos vocês a se juntarem a mim. Troque sua bebida de frutas, vegetais ou verdes não testada por Field of Greens. Confira o estudo universitário e você terá 20% de desconto ao usar o código promocional Candice em fieldofgreens.com. Mais uma vez é fieldofgreens.com, código promocional Candice. Sério, estou dizendo para vocês, já passei por muitos ataques da mídia. Eu tenho. Quer dizer, seja lá o que for, eu já passei por isso. Este é outro nível. Ok. É como se houvesse uma sede ali que eu nunca vi. Todos eles estão repetindo o mesmo ponto de conversa. Eles estão claramente colaborando. Posso dizer que é um ataque sionista? Já vivi muitas delas. É assim que eles são. E todos eles dizem a mesma coisa, com diferenças sutis. E a ideia é se acumular e esperar que, se as pessoas continuarem vendo a mesma coisa, elas simplesmente acreditem que é verdade. E, claro, defender Bibi Netanyahu parece estar no centro de tudo isso. Que os sionistas controlam muitas publicações nos Estados Unidos, isso é apenas uma realidade. Podemos até passar por isso. É um pouco estranho que eu nunca tenha dito, ao longo de toda a discussão sobre esse caso, pelo qual me importo muito, que Bibi Netanyahu assassinou Charlie Kirk. Kirk Carlson nunca disse isso. Megyn Kelly nunca disse isso. Dave Smith nunca disse isso. Em vez disso, o que estamos fazendo é questionar a narrativa de Bibi Netanyahu de que ele e Charlie tinham uma ótima relação e eram realmente amigos. Ele tinha acabado de convidá-lo para sair. E aqui está essa carta de amor que Charlie escreveu. Ele insinuou fortemente isso. E ele estava dizendo coisas demais, rápido demais e cedo demais. Isso não parecia certo. E nós só queríamos que a verdade viesse à tona. Eu não sei quem especificamente saiu dizendo que Bibi matou Charlie Kirk. Mas agora que ele está, pela segunda vez, negando que fez isso, as pessoas estão se perguntando: o que realmente está acontecendo aqui? Isso é estranho. Quando Charlie Kirk foi assassinado, eu não senti necessidade de aparecer e fazer 2 vídeos para dizer às pessoas que eu não o matei. Isso seria estranho. Tipo, você diria, Candace, isso é muito estranho. Por que você sente que precisa dizer isso? Se Tucker Carlson tivesse que fazer 2 vídeos dizendo eu não matei Charlie Kirk, você diria, isso é estranho? Megyn Kelly, eu não matei Charlie Kirk. Por que ela faria isso? Claro que ela não matou Charlie Kirk. Mas Bibi fez, como eu disse, sua segunda declaração e podemos ouvi-la. Ouça. José Goebbels. O ministro da propaganda nazista disse que quanto maior a mentira, mais rápido ela se espalhará. Bem, alguém inventou uma grande mentira monstruosa de que Israel teve algo a ver com o horrível assassinato de Charlie Kirk. Isso é loucura. É falso. É ultrajante. Charlie Kirk foi um gigante, um talento único em um século que defendeu a liberdade, defendeu os Estados Unidos e defendeu nossa civilização judaico-cristã comum. Charlie amava Israel. Ele amava o povo judeu. Ele me disse isso em uma carta que me enviou há alguns meses. Uma das minhas maiores alegrias como cristão, ele disse, é defender Israel e formar alianças com judeus para proteger a civilização judaico-cristã. Ele me incentivou a apresentar diretamente ao povo americano o quão vital Israel é para a segurança nacional do Israel.
Ele me disse: a Terra Santa é tão importante para a minha vida, dói-me ver o apoio a Israel diminuir. Agora, se Charlie discordava de alguma política minha ou de uma decisão aqui e ali, não só eu não me importava, como eu acolhia isso. Essa é a essência de Charlie. Essa é a essência de um país livre. É exatamente isso que Charlie defendia. E eu sabia que suas sugestões sempre vinham do coração de seu amor por Israel e de seu amor pelo povo judeu. Algumas semanas antes de sua morte, conversei com Charlie. Eu o convidei para visitar Israel novamente e, infelizmente, isso não vai acontecer. Agora, alguns estão espalhando esses rumores repugnantes, talvez por obsessão, talvez com financiamento do Catar. O que eu sei é o seguinte: Charlie Kirk foi um grande homem, e um grande homem merece honra, não mentiras. Descanse em paz, Charlie Kirk. Que sua memória seja uma bênção. Eu não sei, pessoal. Essa propaganda israelense simplesmente não está batendo do mesmo jeito. Simplesmente não está batendo do mesmo jeito. Eu sinto que em 2018 fazia efeito, mas agora simplesmente não está funcionando. Gaza não ajuda. Você fala de um país livre, mas Gaza está sendo bombardeada só porque você quer transformar o lugar à beira-mar em destino de férias para seus amigos. Isso não está me fazendo sentir bem. E nós podemos ver o que vocês estão fazendo. Nós sabemos que você é um assassino a sangue frio, olhando para o que está acontecendo em Gaza. Não há dúvida sobre isso. Quantas crianças foram assassinadas? Ok. E você está falando demais novamente. Não sei por que você não consegue fazer um discurso sem mentir ou insinuar uma mentira. Quem especificamente, Bibi, é financiado pelo Catar? Não pense apenas no Catar. Na verdade, você é quem está sendo investigado, sua administração é quem está recebendo dinheiro do Catar. Na verdade, estava relacionado a Gaza e ao que você faria com Gaza depois disso. Então, por que você está dizendo isso? Sobre americano, se estivéssemos recebendo dinheiro do Catar, não seria um problema, de acordo com sua administração e seus comparsas. Então, do que se trata? Eu tinha muita esperança de que você conseguisse ler aquele discurso que mencionava o Holocausto, mas essa foi meio que a primeira frase. Joseph Goebbels disse, Joseph Goebbels não é nada comparado aos sionistas nos Estados Unidos e à propaganda que eles promoveram. Tenho que te dizer, essa é a realidade. Ok, vamos antes dele. Vamos falar de Sigmund Freud, de como vocês criaram esse sistema de propaganda. Quem é o verdadeiro pai da propaganda moderna? Ok, é a família Freud. Estamos despertos para isso. Nós vemos o que vocês estão fazendo. E vocês não estão deixando as pessoas confortáveis com o fato de que continuam vindo a público para negar algo que certamente não foi afirmado por mim neste programa. E vocês continuam insistindo na sua mentira. Eu te disse para publicar a carta completa que o Charlie te escreveu, não apenas trechos dela. Ok, isso é uma mentira por omissão. E para de mencionar o fato de que você o convidou para Israel há apenas 2 semanas, sem mencionar que ele recusou o convite. Eu estou mentindo? Alguém realmente pode trabalhar e afirmar que eu estou mentindo? Você pode dizer meu nome? Candace Owens mentiu. Charlie disse, eu adoraria ir para Israel. Charlie disse, eu adoraria te receber no meu programa de rádio. Por algum motivo, isso parece ser um tema recorrente. Eles mandaram os cães de caça, mas não conseguem agir, de fato contestar as palavras que estão saindo da minha boca. Você tem o Bill Ackman, extraordinariamente, eu disse. Eu vou publicar seja lá o que você disser, Bill. Você pode vir ao programa. Podemos falar sobre aquela viagem para os Hamptons. Ele meio que, aliás, vocês no Instagram foram tão divertidos. Eu nem precisei dizer nada. Vocês perceberam tudo na hora porque estamos todos despertos. Ele simplesmente, acho que compartilhou mensagens de texto com Charlie Kirk para dissipar as alegações de, você vê como está escrito chantagem entre parênteses, mas colocaram Israel. Eu nunca disse Israel. Chantageou ele e nunca disse isso. Ok. E, na verdade, alguém que estava nos Hamptons publicou uma declaração dizendo que o Charlie disse que se sentiu moralmente chantageado. Ok. Então isso não ajuda o seu caso. Mas, de qualquer forma, Ackman publicou essas mensagens privadas de texto. E acho que isso era para dissipar a ideia de que algo aconteceu nos Hamptons. E, na verdade, o que está faltando nessas mensagens é uma data, um contexto. E elas não desmentem nada do que eu afirmei, certo? Então, o que está acontecendo aqui? Aí eles trouxeram esse cara, Eric Bolling. Ele vai ao podcast do PBD, e isso deveria ser constrangedor.
A quantidade de mentiras que saiu da boca desse homem foi impressionante, certo? Mas eles seguiram em frente. O New York Point, certo? Traje do Mossad. Traje do Estado Profundo. Correu com isso. Charlie Kirk terminou com Candace Owens. Se estivéssemos namorando, vamos ouvir o que Eric Bolling tem a dizer. No podcast PBD. Em algum momento, a credibilidade dela, quero dizer, vai por água abaixo porque ela precisa trazer recibos. Bill Ackman trouxe recibos. Qual foi a duração desse tweet? Ainda está acontecendo. Acho que ainda estamos lendo. Ele estava lá na sala. Andrew Colbert estava lá na sala. Você faz parte do conselho do Turning Point? Sim. Certo. Quando foi a última vez que você viu Candace Owens? Pessoalmente? Sim. 2015, 2016. Nossa, tudo bem. Quando foi a última vez que ela esteve em um evento do Turning Point? Não em muitos anos. Ok. Então vamos lá. Sem querer ser tendencioso, Candace está envolvida na vida de Harley Kirk? Não há dúvida de que Candace Owens não é nada, não tem nada a ver. Ela estaria em um mundo perfeito se eles não tivessem isso, o que eu já sei, foi um término silencioso, onde ela se tornou muito superficial para ele. Ela seria a herdeira lógica do trono da Tepiusa, mas ela não é. E agora ela nem foi convidada. Correto. Então a divisão deles é, espere um minuto, significado de não convidado. Ela nem está lá. Sim, ela não está lá. Ela não é um dos nomes. Você não acha que ela estará no funeral? Não é o funeral. Ela não fala mais nos eventos. Quero dizer, é só isso. É tão bom que isso esteja acontecendo porque vocês estão assistindo tudo o que eu estou dizendo e podem ver eles mentirem, Eric Bolling. Eu simplesmente não entendo isso. Como você pode dizer que eu não falo em uma conferência da Turning Point USA há anos, sendo que literalmente fiz uma turnê com a Turning Point USA em campi universitários no ano passado. Tipo, isso é simplesmente incrível. Você não sabia que eu estava em turnê pra Turning Point USA no ano passado? Você não se lembra disso acontecendo de jeito nenhum. Ok. Aí eu sou demitida do Daily Wire. A Turning Point USA é a primeira a emitir uma declaração de apoio Cristo é Rei. Depois eu faço, como foi mesmo, a conferência IWLS logo em seguida. Então vamos realmente trazer isso à tona. O que você está se referindo, que é meio que parte da história que estamos contando aqui, é que os sionistas começaram a cercar o Charlie e tentar controlar as coisas. Isso foi mais ou menos em setembro ou algo assim. E eu sempre fui muito honesta que o Charlie e eu tivemos uma conversa e eles estavam pressionando. Se você não pode falar com ela, ela está falando sobre Israel. Bob, eu disse, Charlie, estou sob tanto ataque agora. Nem pense nisso. Eu estou como radioativa. Eu nem me preocupo com os comentários. Eu tenho que reconstruir toda a minha vida. Eu preciso descobrir como colocar meu podcast de volta na estrada. Literalmente, estou banida da Austrália porque enfrentei os sionistas. Tenho tanta coisa acontecendo. Pra mim, não falar no MFest não é nada. Tipo, isso nem significa nada. Salve-se, ok? Isso não significa nada pra mim. Diga a eles o que você precisar dizer. E eu vou focar em tentar reconstruir minha vida porque também me cancelaram do YouTube. Lembra de tudo aquilo no final do ano passado? Foi insano que eu voltei maior e voltei mais forte, porque no fim das contas a verdade vence a mentira. Essa é a mensagem. E então a realidade é que depois eles voltaram-se pra dentro porque é isso que os sionistas fazem. Eles começaram a pressioná-lo ainda mais. E dessa vez, eles não queriam só a Candace Owens. Era o Tucker Carlson, porque o Tucker foi ao MFest. E então eles disseram que isso também não poderia acontecer de novo. E o Charlie começou a perceber para que lado o vento estava soprando. E na verdade, na mesma semana em que Charlie Kirk foi assassinado, ele estava dizendo que queria que eu voltasse para o time. Era esse o pensamento dele. Você não pode contestar nada disso porque é real. Então, de repente, ele recebe O cara Schumann foi quem disse: quero meu nome fora do prédio do Turning Point, nas 48 horas que antecederam o assassinato dele. Alguns dias antes do assassinato. Eles estavam pressionando ele, tentando controlar com quem ele podia falar. E isso começou de verdade, posso te dizer, no 4º trimestre do ano passado. E então Charlie não aguentou mais. E eu tenho muito mais coisas que ainda vão sair sobre o que aconteceu no Turning Point. Não foi só isso. Eles estavam comemorando. Onde eles estavam gastando o dinheiro, era quase como se eles quisessem simplesmente tomar conta da empresa que ele construiu e transformá-la em mais uma filial do Mossad. Essa é a informação que eu tenho. E eu quero ter certeza de que vou checar tudo corretamente e analisar tudo. É isso que parece. E isso vai vir à tona. Ok, então seus argumentozinhos e as mentiras as pessoas podem pesquisar e ver que isso não é verdade.
E esse é o seu grande ponto de risada. Ah, bem, a prova disso é que ela não está falando no evento do Charlie. Ele, homenageando eventos do Charlie no Arizona. E então eles me fizeram essas perguntas. Eles perguntam, quando foi a última vez que você falou com o Eric? Você já participou de um evento do Charlie Kirk? O que é isso? Você pode mostrar aquela coisa estranha? Porque todos eles estão repetindo esses argumentos. Isso foi o que recebemos do Derry Daily. Ela está planejando comparecer ao serviço memorial dele no Arizona? Ela foi convidada para falar ou pediu para fazer parte do programa? Por que eu pediria para fazer parte? Obviamente o Eric está no controle total. Eu gostaria que ela estivesse no controle total, mas não sei porque estou ouvindo algumas histórias sobre doadores que estão influenciando as coisas. Mas vamos reabrir isso. Mais perguntas aqui. Ela participou de alguma das vigílias para ele? Ela está planejando comparecer? Ela fala com o Eric? Quando foi a última vez que eles conversaram? O membro do conselho, Eric Bolling, aliás, ele não é membro do conselho. Isso teria sido uma boa checagem de fatos para você? PBD, que disse que Charlie Kirk teve um término discreto com Candace Owens depois que ela foi longe demais para ele. Houve alguma comunicação entre eles? Não houve nenhuma comunicação entre os dois por muitos anos. É simplesmente inventado. É tudo inventado. E como eu disse, o motivo pelo qual estão fazendo isso é porque querem que a gente pare de investigar a morte de Charlie Kirk. Estou convencida de que isso é uma operação completa do governo. Estou ouvindo sobre a pressão que está acontecendo até mesmo com o planejamento deste evento. Eles estão tentando fazer parecer que, nossa, como ela ousa. Você pretendia fazer uma vigília? Exceto com qualquer coisa. Não, na verdade, eu não pretendia fazer uma vigília. E não, você está certo. Você me pegou. Eu não fui convidada para falar ao lado do presidente Trump e J.D. Vance no palco com Tucker Carlson em um evento memorial. O que isso tem a ver com qualquer coisa? A resposta é que não tem nada a ver. Eles estão trabalhando em uma narrativa, como sempre fazem. Eles estão chegando, pressionando e tentando fingir que Charlie e eu não conversamos por anos. Isso não poderia estar mais longe da verdade, ok? Charlie e eu nunca, nem por um segundo, deixamos de ser amigos. Nunca. Isso nunca aconteceu. Eles não conseguem apresentar uma única prova disso. Não, apenas doadores. E os doadores da Turning Point precisam ser investigados porque o que estou ouvindo, como eu disse, de fontes da Turning Point não é bom. E adivinha? Se tiver que ser eu e você precisar me odiar para sempre, tudo bem. Além disso, fale sobre uma operação federal. Do nada, Brigitte Macron simplesmente mente. Eu nem sei como eles conseguiram divulgar isso na imprensa. Isso é muito idiota. Brigitte Macron aparece e diz que apresentou provas científicas aos Estados Unidos. Tribunal para provar que Brigitte é uma mulher. É isso que o advogado dela diz. Bem, o advogado é um mentiroso porque a gente nem começou esse caso ainda. Então, como você poderia ter apresentado provas científicas a um tribunal para provar que você é uma mulher? Especialmente porque você nem está me processando pela alegação de que eu disse que você nasceu homem. Você nasceu homem. Acho que você nasceu menino, um macho, é isso que eu deveria dizer? Você nasceu macho e nunca processou ninguém por fazer essa afirmação. Você processa por coisas ao redor disso. Você está me processando porque está dizendo, bem, você disse que eu roubei a identidade da minha irmã. Eu não sou uma ladra. Você nunca processou ninguém pela alegação de que você nasceu homem. Então eu não sei o que é isso. Assim como todos nós vamos ficar em cima da Candace para tentar distraí-la de investigar o assassinato e homicídio de Charlie Kirk, mas isso está me deixando ainda mais focada, porque isso não é normal. A quantidade de mentiras que está acontecendo agora é porque vocês acham que eu não sou forte o suficiente para aguentar e estão tentando me quebrar. Vocês não vão me quebrar. Eu vi ele levar um tiro na garganta e estão mentindo para todos nós sobre quem estava envolvido, por que aconteceu e por que vocês estão atacando as pessoas que, na verdade, a pessoa que está tentando investigar isso. Dizem que você não é uma boa amiga se investigar isso. Agora estão dizendo como você ousa ganhar cliques por investigar. O quê? Este é o meu show. Como você ousa fazer vídeos só por falar sobre mim falando sobre isso? Seus idiotas, vocês acham que somos tão estúpidos assim? Como Candace ousa receber cliques, já que nós recebemos cliques de Candace? É tão estúpido. Você é tão estúpido. E o mundo inteiro está assistindo. E é isso que é problemático. A esquerda e a direita estamos percebendo que algo mais sinistro aconteceu. Não vamos morder a isca do MAGA. O pai MAGA, ele está mais MAGA do que nunca. Um dos comentaristas apontou, por que o pai de repente estaria mais MAGA do que nunca? Tipo, o que aconteceu recentemente?
Tipo, estamos em setembro. O que aconteceu para alguém se comprometer ainda mais com o Trump mais MAGA do que nunca? Na verdade, tem sido meio que o oposto. As pessoas acham que estamos ocupados por sionistas. Mais pessoas do MAGA estão dizendo algo como: parece que o Trump meio que desistiu da liberdade de expressão e que o governo dele parecia ser controlado pelo BBNet e Yahoo. Então isso também não soa verdadeiro. E aí, tipo, aqui do outro lado, os trans. Nenhum dos dois. A esquerda e a direita prestamos atenção. E olhamos para cima, para quem nos governa. E não é um quadro bonito. Vou ler os comentários de vocês. Obviamente, já falamos de muita coisa aqui. Primeiro eu vou falar para vocês sobre a Tax Network USA. Porque se você está estressado com impostos atrasados, talvez tenha perdido o prazo de abril ou bagunça. Você não precisa esperar. O IRS está apertando o cerco, as multas aumentam rápido. 5% ao mês, até 25% só por não declarar. Mas existe ajuda. A Tax Network USA pode tirar esse peso dos seus ombros. E eles podem interromper o ciclo antes que piore. Eles já ajudaram milhares de americanos. Seja você empregado, pequeno empresário ou alguém que não declara há anos, eles já viram de tudo e sabem como resolver. Com acesso direto a programas poderosos do IRS e negociadores especialistas, a Tax Network USA sabe como te ajudar. Você terá uma consulta gratuita. Se você se qualificar, eles podem até conseguir reduzir ou eliminar o que você deve. E mais importante ainda, eles vão te ajudar a se proteger contra a penhora de salários ou bloqueio de contas bancárias. Então, não espere pela próxima carta do IRS. Ligue para um 800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candace. Porque você pode ter perdido o prazo do imposto, mas ainda não ficou sem opções. Deixe a Tax Network USA ajudar você. O número é um 800-958-1000 ou acesse tenusa.com/Candace. Quero falar sobre o Home Title Lock, pois se você é proprietário de imóvel, deve prestar atenção. O FBI alerta proprietários sobre fraude imobiliária crescente, roubo de título de propriedade. Esse tipo de roubo não acontece arrombando sua porta e levando suas coisas. Isso acontece com um documento de uma página com assinatura falsificada registrado no cartório do condado. Se seu título, o registro legal de propriedade, for transferido, criminosos podem usar sua posse para drenar seu patrimônio ou vender seu imóvel e você descobrirá quando receber cobranças ou avisos de execução hipotecária pelo correio. Por isso, fiz parceria com a House Title Lock, proteger seu patrimônio. E descubra hoje mesmo se você já é uma vítima. Use meu código promocional Candace em hometitlelock.com e receba um relatório de título grátis e um teste grátis do Million Triple Lock, com monitoramento 24/7 do seu título. Se houver fraude, a equipe de restauração deles no Zixa gastará até $1 milhão para resolver. Esse é o hometitlelock.com. Promova o código Candace ou use o link abaixo. Também falarei sobre a Nime Skincare para quem se pergunta: vocês já sabem como mantenho minha pele saudável, limpa e brilhante? Minha resposta é simples. Nime cuidados com a pele. Se sua pele mostra sinais de envelhecimento, linhas finas, flácida, cansada e irregular, perdendo o brilho jovem, experimente a linha anti-envelhecimento da Nime. Os produtos deles fizeram maravilhas em mim. A rotina anti-envelhecimento de 3 passos da Nime é repleta de ingredientes poderosos e clinicamente comprovados que funcionam. Essa rotina restaura a barreira pele, estimula a produção de colágeno, reduz linhas finas, rugas, retém hidratação, ilumina, brilho. E aqui está amo. Os produtos não só entregam resultados, mas são fabricados nos EUA. Cada fórmula é desenvolvida aqui, rivalizando com as melhores marcas coreanas em qualidade, mantendo nossos valores de fé, família e liberdade. A Nime oferece aos meus ouvintes 15% de desconto no seu pedido com o código Candice15 no checkout. Mas essa oferta termina fim de semana, então não espere. Acesse nimeskincare.com hoje. Garanta já a rotina anti-envelhecimento de 3 etapas e veja os resultados. Apoie uma marca, compartilhe seus valores e cuide da sua pele. Visite nimeskincare.com e use o código Candice15 no checkout. Certo, Steel Carey. Obrigado pelos $20. Ele escreve que isso é para o fundo de luta Ackman. E ele está... Mas ele não vai processar porque aí seria interrogado e não vai arriscar, porque perjúrio significa cadeia. Eu não sei, cara. O fato de Brigitte estar processando é isso que eles fazem. Como eu disse, é simplesmente o que eles fazem. Eles têm pessoas no bolso, advogados corruptos fazendo o que eles mandam. Quero dizer, eles criaram o sistema e depois zombam de nós por participarmos dele. Como eu te disse, Bill Ackman, nesse retiro nos Hamptons, segundo um dos participantes, disse a eles que nem deveriam aspirar a ter uma casa,
que deveriam apenas investir dinheiro em ações. Tipo, tá bom, tenho certeza de que você não possui nenhuma casa. Eles só querem transformar todos nós em escravos. Sinceramente, é isso que eu acredito sobre a classe dos bilionários. O que eles realmente querem de nós. Que trabalhemos para sempre e não possuamos absolutamente nada. Krista Young, obrigada pela doação. Candace, algo não está certo, escreve Krista. Você vai descobrir a verdade. Eles cometeram um erro e estamos aqui para isso. Charlie disse, quem brinca com jogos idiotas ganha prêmios idiotas. Não sabemos não, mas sabemos. Então não pare de fazer perguntas. Sim, há uma razão para eles fazerem isso. Eles querem, só quando houver esse evento memorial no Arizona, que não é um funeral. É um evento memorial. Ok. Aliás, pelo que entendi, isso é em grande parte controlado pela Casa Branca. Trump é controlado pelos sionistas. Então eles estão me provocando aqui. Por que eu seria convidado por alguém da administração sionista de Trump? Como estou falando sobre os temas que estou falando, é senso comum. Eles não vão me deixar dividir o palco, certo? Isso é o que era Michael Mayo. Estou acertando o nome? Quando ele estava fazendo seu discurso, se você assistir o resto, quando ele diz que algo não está certo, ele fala que pessoas próximas a Trump na primeira administração não conseguem se aproximar dele. Ele está, cercado neste momento. Michael Savage, perdão. E ele está dizendo a verdade. Ok, sinto que somos uma nação ocupada. Não tenho nada para fazer. Primeiro, o memorial também é um evento aberto. Então isso é ainda mais louco. Mas essa é a linha de sincronia deles, certo? Eles ficam bem, você vai falar? Você é uma das 5 pessoas que vai falar nesse evento? Não, não sou. E adivinha só, isso não vai me impedir de investigar isso e entender exatamente o que aconteceu. Vocês estão tentando fazer a gente seguir em frente porque sabem que cometeram um erro. Vocês sabem que erraram e isso tem algo a ver com as roupas. Esse foi o erro do Fed e continuaremos descobrindo coisas. Lulu, muito obrigada pela grande doação. Ela escreve, Candace, continue forte. Acredito que Charlie esteja assistindo do céu. Eu também. E é por isso que importa. E saiba que se alguém puder descobrir a verdade, é você. Você foi colocado no fogo do refinador. Lucas 12, 2, 3. Entretanto, não há nada oculto que não venha a ser revelado, nem nada escondido que não venha a ser conhecido ou trazido à tona. É assim que parece agora. Eu realmente quero. Acredito que o diabo exagerou. O assassinato de Charlie Eric? Seja o que for, seja qual for a verdade que descobrirmos, ela vai explodir e haverá muitas revelações sobre como este mundo realmente funciona. Principados, governantes em lugares escuros, a Bíblia nos diz isso e está correto. John Heinzel, obrigado. Uau, essas doações, aliás, são enormes. Continue, Candace. Você conseguiu. Cristo é realmente rei. Cristo é a verdade e a verdade é rei porque é Cristo. Cajun Pinier escreve, orando por você e sua família. Fique seguro e continue guerreiro. Muito obrigado por esta doação. Brittany Watson escreve, Candace, você é uma super-heroína combatendo o crime, resolvendo crimes políticos através do jornalismo investigativo. Acredito que você será justificada. Macron. Sim, eu contei a verdade. É melhor eles aproveitarem a pausa. Obrigada por todo o trabalho árduo. Não, ao invés disso, eles ficam todo mundo está atacando ela. Então vamos apenas tentar mentir aleatoriamente aqui. Sabe, você está mentindo. Você estava mentindo. Toda a sua existência política é uma mentira. E tudo isso precisa ser revelado e tudo precisa vir à tona. Jasmine escreve, faça justiça para nosso irmão em Cristo. Estamos com você e estamos ouvindo. Deus está com você e sua família. Continue, Jasmine. Essas doações são... Nunca recebi doações tão grandes no YouTube. E eu só quero agradecer a todos vocês por isso. Three Diglets escreve, eu apoio Candace Owens. Obrigado. Sou só eu, Palestina Livre, e o ZEUA. Eu concordo. Amy Harley escreve, que Deus te abençoe e continue buscando a verdade. Martin, você viu o livro sobre o assassinato do Charlie na Amazon que estava disponível um dia antes de acontecer? Orando por você e pela segurança da sua família, Deus te abençoe. Cristo é rei. A Amazon emitiu uma resposta. Aparentemente, esta é uma nota do meu produtor culpando problemas técnicos. Pela data incorreta da publicação do título, e a Amazon removeu o livro. Essa é uma desculpa estranha. É uma desculpa estranha. Como eu disse, estávamos investigando tudo. Também teve um artista que postou uma música. Por acaso ele é de Utah. E se chamava algo como Charlie Kirk morto aos 31. E bem na hora que as pessoas começaram a dizer esse cara parece com a pessoa da foto,
De repente, o FBI disse, deixa pra lá, já pegamos ele, é o Tyler Robinson. Todas as mentiras serão reveladas. Todas as pistas serão investigadas. Você pode me tornar persona não grata, ok? Estou feliz com isso. Estou muito contente, porque estou focado e concentrado. Trevor Miller escreve, algo está errado. É hora de unificar o país e consertar isso. Sim, estou convocando a esquerda e a direita para se unirem e resolverem o que aconteceu em 10 de setembro, ok? Todos nós da esquerda e da direita. Jean Machine escreve, sério, nossa última chance de fazer uma mudança real em qualquer coisa. Continue, Candice. Obrigado. Krista escreve que não é direita versus esquerda. Não é preto versus branco. Não é gay versus hétero. É o bem contra o mal e a verdade contra a mentira. Sim, senhora. Leslie escreve, você é implacável, Candice. Não desista. Eu não vou. E vejo vocês nos comentários. Eles podem colocar o que quiserem. Eu vejo vocês gangue. Tipo, não. Assisti. Mentiras. Eu vi vocês, tipo, sabe, o bate-papo sobre PBD ficando louco. Obrigado por isso. Não sei como deixaram ele ficar deitado daquele jeito. É algo tão fácil que poderia ter sido desmentido. Mas eu nasci pra isso. Tipo, você se torna diferente quando vê alguém que você conhece muito bem, com quem era muito próximo, com quem você construiu coisas, alguém que estava ao seu lado quando você não era ninguém, ele não era ninguém. Quando você vê essa pessoa levar um tiro, você realmente começa a compreender a maldade deste mundo, o mal contra o qual estamos lutando, e só vamos vencer esse mal através da verdade. É isso. Precisamos despertar os olhos de todos ao mesmo tempo. Khalid Muhammad escreve, boa sorte com tudo. Obrigada. Cynthia Martin escreve, Candice, você está divinamente protegida, ainda mais depois dessa perda horrível. Charlie está sorrindo ao lado do trono de graça de Deus. Você está envolta na proteção, sabedoria e triunfo deles. Você inspira a mim e a minha família. Falalina escreve, aqui está um financiamento do Catar para a sua missão enviada por Deus. Falalina, você está no Catar? Foi você? Sempre orando por você e pela segurança da sua família, em nome todo-poderoso de Jesus, com amor de Montreal. Falalina, a catariana, ela é a única pessoa do Catar. De qualquer forma, vocês sabem que meu verdadeiro financiamento sempre vem de vocês. Obrigado a todos que compraram moletons, bonés e outros produtos no nosso site e se inscreveram. Só para deixar claro, CIA significa Agência de Inteligência Candace, que vocês veem nas costas disso, obviamente porque nos consideramos a agência de inteligência descentralizada, já que recebemos dicas de vocês e estamos dispostos a pesquisar. E eu gostaria de ter uma equipe maior. Somos pequenos, mas é o suficiente. Vamos continuar com isso, manter o foco e honrar o Charlie da melhor forma possível. Charlie lutou pela verdade. Charlie lutou pela liberdade de expressão. Charlie não era fã de manipulação. E eu vou chegar ao fundo do motivo pelo qual ele perdeu a vida e quem estava por trás disso. Então fiquem ligados.